Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Seja bem-vindo a mais um MR Tradicional. Esse é um podcast racional para você. Bom, nesse episódio só tem eu mesmo, Matheus de Memória. E eu quero compartilhar com você uma reflexão que eu tive durante um episódio que eu assisti da série Grey's Anatomy, ou Anatomia da Grey, depende aí de como você chama. É uma série muito famosa, não recomendo, mas você que já assistiu ou ouviu falar sabe mais ou menos do que se trata. É o dia a dia de um hospital, o foco são cirurgias de emergência. É uma série que tem muito cara de novela da Globo, tem muita coisa que assim não é recomendado, não aconselho a ninguém, mas nesse episódio, na temporada 11, episódio 18, tem algo que eu achei muito interessante e vale uma reflexão. Então, se você ficou interessado, fica aqui comigo que a gente vai pensar sobre o assunto e eu te conto o que é. O que acontece nesse episódio? O episódio na 11ª temporada é o episódio de número 18. Só pra gente ter uma ideia, essa série já tá na 17ª temporada, ou 18ª, alguma coisa assim. É um desses dois. E é uma série famosa, é uma das mais longas que tem. Lançou muitos atores que foram fazer cinema depois, começou ali. E é uma referência, eu acho que foi uma das primeiras a retratar o dia a dia ali de um hospital, o dia a dia dos médicos. A gente tem uma ideia, no Brasil hoje tem uma da Globo, que eu não lembro o nome, que retrata ali um hospital do SUS. E isso é lógico pela referência que Grey's Anatomy tem. Então, assim, mas o que acontece nesse episódio em si? É o Grey Sloan, é o hospital que a história acontece, e nesse episódio algumas crianças de uma escola, elas vão lá visitar, mas a grande questão desse episódio é que houve um tiroteio, uma troca de tiros entre policiais e bandidos num assalto, se não me engano, e 2 policiais, que são irmãos, eles foram baleados, ficam gravemente feridos. Um vai direto para uma cirurgia porque ele está uma situação muito grave, e um dos bandidos com 15 anos, ele também está numa situação muito grave e ele vai direto para a cirurgia. Acontece que um dos policiais, ele que fica acordado, ele toda hora ele fica perguntando sobre um dos bandidos, um dos assaltantes, se não me engano. Ele toda hora questiona, e alguns policiais, alguns médicos começam a ficar suspeitar de que ele está interessado em fazer algum mal ou fazer alguma retaliação. E aí esse episódio ele vai conduzindo nesse lado, que esse policial ele está querendo fazer alguma retaliação, um tipo de vingança com um menino, porque ele feriu não só um companheiro, mas, se não me engano, o irmão dele. Eu tô falando muito se não me engano, é porque assim, já tem um tempo que eu assisti esse episódio, mas quem quer assistir, se não me engano, ainda tá na Netflix, tem na Amazon Prime, certamente está lá no Star Plus, porque é uma série de uma emissora da Disney, então tá certinho, tá lá. Então vamos lá. Esse policial ele tá interessado em saber não só no policial baleado, mas ele tá interessado em saber a situação do menino de 15 anos, porque no final do episódio se descobre que eles tinham um trabalho de tentar resgatar principalmente os adolescentes dessa vida. E esse rapaz, eles já tinham tentado outras vezes, já tinham pegado ele, já tinham aconselhado ele e estavam apoiando, mas ele continuou na vida errada. E o que foi... E o policial, que estava muito grave, ele faleceu. Ele não resistiu. Ele teve uma morte, se não me engano, cerebral. Então, os órgãos estavam bons, mas ele nunca mais iria voltar, não iria viver.
que estava mantendo o coração batendo, os órgãos ativos eram as máquinas. Então ele era apto a doar os órgãos. O policial que estava vivo disse que ele queria saber a situação do rapaz por querer ajudar, querer apoiar. E ele disse que era o policial que veio a morrer, dizia, olha, esse é o ponto de mudança. Quando algo grande acontece, o adolescente, né, o jovem que está na vida do crime, é o momento que ele dá de cara com essa situação, com a vida, com a realidade, e aí ele toma a decisão de vou mudar. E ele disse, essa é a oportunidade desse menino. E eu quero falar com ele porque essa é a oportunidade. Mas o menino estava muito mal e iria morrer se não fosse por um transplante de órgãos. E ele não teria muitas chances se entrasse para a fila de doação. A mãe do policial que morreu, ela foi para o hospital e aí falaram com ela, olha, o seu filho ele já morreu, mas ele ainda pode doar os órgãos. E um dos bandidos está precisando desse órgão. E aí entra a grande sacada do episódio, que foi debater eticamente esse dilema. Doar o órgão de um policial que morreu numa troca de tiros com um bandido. Doar o órgão dele, normal, é super louvável fazer isso. No entanto, esse órgão seria direcionado a um dos bandidos. Então esse é o grande conflito ético. Porque se nós nos colocarmos no lugar dele, bom, é uma oportunidade. Ele sempre acreditou numa segunda chance e que existia a virada, né? O ponto em que o jovem ele encara as consequências das escolhas que ele está fazendo, ele muda. Ele acreditava nisso. Mas isso não é um fato. Não é matemática de 2 mais 2. É uma questão mais complexa. Porque pode ser que ele não mude. E se ele tiver uma segunda oportunidade, ele vai repetir o que estava fazendo. Ele vai continuar fazendo aquilo que estava fazendo antes, que é totalmente errado e talvez até mais. O segundo ponto, que não é só uma questão de ter uma segunda oportunidade. É a questão de que o cara não deu essa oportunidade para o policial. Não chega a comentar se foi esse menino que atirou e acertou no policial. Também não chega a comentar se foi esse policial que atirou e acertou o menino. Tá? Não chegou a esse ponto. Mas digamos que foi o menino que atirou no cara, matou o cara e vai receber os órgãos dele. É lógico que numa pessoa normal, saber que o cara que eu feri é o cara que tá me fazendo, que me deu a oportunidade de mudar, ou me deu uma chance de continuar vivo, isso é um conflito psicológico, é um conflito que a pessoa vai ter internamente, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas vamos dizer que não. O cara pega, o babaca me ajudou. Se deu mal. Tem gente que vai pensar assim. É lógico que são aí pessoal que talvez tá mais na linha de psicopata. Mas a gente está tratando aqui de que é uma possibilidade. Agora, na série é uma ficção. E aí existem heróis na ficção. No mundo real também existem, mas na ficção é muito mais fácil de você trabalhar os heróis e é muito mais interessante da gente ver os heróis na ficção. É prático. Agora, e aí a mãe e o outro policial, irmão do cara, do que faleceu, doou o órgão e direcionou o órgão para o menino de 15 anos, deu uma segunda oportunidade para ele, deu uma nova chance. E assim, a gente traz esse conflito pra gente. Vamos pensar hoje pra gente esse conflito. Eu não vou dizer o que eu faria, porque eu acho que posso imaginar, posso dizer aqui, mas numa situação dessa seria muito complicado. A vontade de vingança, a vontade de caramba, cara, tu fez isso, te lasque. Que te lasque. Tu tomou uma decisão, foi escolha. Porque quando o policial sai de casa, a gente está falando isso no Brasil, a gente sabe que é o risco.
cara pode sair e não voltar a ser policial. O bandido também é questão de profissão. Um é legal, tá dentro da lei e tá fazendo cumprir-se a lei, o outro tá desviando, deturpando a lei, os direitos. E ele escolheu isso como profissão, como atividade de vida. E ele sabe os riscos. O garoto tinha 15 anos, não é nenhuma criança, né? Principalmente nos Estados Unidos, ele seria tratado, dependendo do estado, como um adulto no crime. Se ele foi o assassino, ele iria responder como um assassino no crime hediondo. A gente, olhando no Brasil, isso é um pouco diferente, no ponto de vista legal, mas no nosso ponto de vista de social, de conceito, a gente vai considerar que não, o cara cometeu um crime, ele tem que responder, mesmo que de uma penalidade menor. E se ele morreu, é consequência dos atos, consequência das escolhas e, de certa forma, permissão divina. Então, mas o meu posicionamento seria mais ou menos o natural, o normal. Do ponto de vista cristão, a gente tem que trazer um outro ponto, né? Um outro olhar. A Bíblia vai dizer que nós devemos nos inspirar em Cristo, nos espelhar. Pedro vai dizer que nós devemos ser santo como ele é, mas não só santo nos atos, assim, de atos que a gente vai dizer, não estou cometendo pecado, mas no jeito de agir. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. E aí entra um ponto que eu acho que conflita muito com a nossa natureza humana, nossa natureza da carne, né? O nosso raciocínio terreno, de que se a gente olhar, esse rapaz, esse policial morreu e esse rapaz ganhou vida pela morte do policial, que ele participou do crime. O que Deus fez foi exatamente a mesma coisa. Só que foi intencional. Deus permitiu Jesus morrer. Então Deus deu seu único filho em sacrifício, deixando ele morrer em grande sofrimento e vergonha, em grande dor. Deus abandonou totalmente o filho. O que Jesus chora ali no Getsemane, e ele tem um suor que chega a sair sangue junto com o suor, foi porque a angústia de Jesus saber que iria enfrentar uma situação em que ele tomaria sobre si todo o pecado e ficaria distante do Pai, ficaria distante de Deus, porque Deus precisava sacrificar o único filho dele em prol de um bando de bandidos, de um bando de criminosos. Porque se esse rapaz nessa série, se o jovem lá em Grey's Anatomy, ele cometeu um crime social, cometeu um crime nos parâmetros legais do Estado, nós cometemos crimes nos parâmetros legais e espirituais, nos parâmetros de Deus. Nós somos pecadores, nós nascemos em pecado, nós somos corrompidos, nascemos corrompidos, e Deus nos amou mesmo assim. Ele entregou seu filho mesmo assim por nós. Então assim, nós somos esse jovem que tomou uma decisão errada. Muitos podem dizer, eu nunca tomei decisão errada. Tomamos uma decisão errada. Mesmo que nós nunca tenhamos cometido deliberadamente pecados, a pessoa pode ser assim, a mais educada do mundo, pode ser a mais certinha do mundo, mas dentro desse exemplo que eu estou usando, né, da série, nós somos o jovem que estamos precisando de um transplante de órgãos, porque nós não somos completos. E muitos estão certinho, estão vivendo a vida deles direitinho, não estão cometendo crime, são educados, não, sabe assim, tem toda uma ética ali fantástica, mas ele quer morrer. Ele não quer receber o órgão que está sendo doado.
que é a vida de Cristo, ter Cristo dentro dele, sabe? Se essa é o que eu falei no começo, essa série é uma novela tipo estilo Globo, sabe? Não assisti nenhum episódio que faça menção a algum cristão que retrate o cristão direitinho, assim, que faça um retrato legal do cristão. É sempre o cara que tá errado, não é um cristão verdadeiro, pode ser o retrato lá do cristão que eles convivem e eles estão representando o cristão que eles conhecem, mas não é o cristão da Bíblia, não é o cara que dá um testemunho bíblico. Então não tem, não vi nenhum desses. Nenhum momento eles demonstram que assim o cristianismo é legal, ou não precisa nem exaltar o cristianismo, só retratar sem ser de forma jocosa, assim. Não tem. Mas nesse episódio, esse ponto, a gente pode tirar uma lição disso. Eu não sei em quem eles se inspiraram, provavelmente eles só imaginaram uma história que seria um conflito de ética, um conflito ali de filosófico, e acharam que ficou muito bom, ficou muito interessante, mas retrata muito o que Jesus fez. Nós recebemos algo da parte de Jesus e Paulo vai dizer aos Gálatas que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo-a na fé no Filho de Deus, sabe? Não é exatamente essas palavras não, tá? Mas é isso daí. É Gálatas, se não me engano, 2:20. Não coloquei, não anotei aqui, mas se tu quiser conferir, qualquer coisa é Gálatas todo, que é rapidinho. Tu acha ele ali, esse versículo ali. Mas nós recebemos de Cristo a garantia de nossa vida. Então, às vezes nós não cometemos nenhum crime, mas somos pecadores que estamos precisando de algo de Jesus. Isso é um fato. E o que Jesus fez, morrendo na cruz por nós, também é um fato. A nossa necessidade de Deus é um fato. O Dostoiévski, um dos maiores autores, ele vai dizer que há no homem um vazio do tamanho de Deus. E assim, isso é uma realidade. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de preencher a nossa necessidade dele. E a melhor forma é com ele. Esse jovem sem esse transplante morreria. Da mesma forma nós vamos morrer. Esse jovem, se fosse numa situação real, ele viveria ali talvez mais uns 60. Ele tinha 15 anos. Então ele viveria ali mais uns 60, 70, 80, assim, vivendo muito bem, 80 anos. Então chegaria aos 95 e tal. Nós recebemos de Jesus a condição e a oportunidade de uma vida eterna. Nós recebemos a chance de viver eternamente com Ele. E só basta nós tomarmos uma decisão, fazermos uma escolha de receber o órgão dele. Decidimos mudar de vida. E é o ponto de virada. É o momento em que, como aquele policial disse, é o momento de fazer a virada, é a nossa segunda chance. Hoje nós temos a segunda chance. Nesse momento a gente tem esse ponto de virada. Esse episódio ficou um pouco mais parecido com o curta racional. A gente trabalhou aqui um pouco a nossa razão, a nossa lógica, principalmente pensamos aí em conceitos éticos, e vale a reflexão do que nós faríamos no lugar. Vale também o pensamento do que se foi interessante ou não, se o policial, a família do policial, né, no caso, fez o certo ou não fez. Vale esse pensamento, mas acho que o mais importante é o que Deus fez por nós, e essa é a reflexão que nós devemos fazer. Nós vamos receber o que Deus tem feito por nós, ou vamos continuar negando, ou vamos continuar rejeitando, ou se nós já recebemos, vamos propagar isso, anunciar para mais pessoas que é possível continuar vivo, porque há um transplante para nos salvar. Esse foi o episódio dessa semana, nosso podcast tradicional. Se você está gostando, se você ouviu até aqui, por favor, curta, compartilhe.
distribua para mais pessoas, nos ajude a alcançar mais pessoas. Se você não gostou, não dê dislike ou não nos esqueça. Nos ajude a melhorar, nos mande comentários, entre em contato com a gente, nós temos as redes sociais, mande uma mensagem, fale no que nós podemos melhorar, o que estamos errando e nos ajude a fazermos um conteúdo que seja ainda melhor para você e edifique ainda mais a sua vida. Bom, vou ficando por aqui, fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forte abraço e até o próximo podcast.